Agora que você já sabe o que um programador faz e em que áreas ele atua, chegou a hora de você começar a ter contato com uma linguagem de programação. Então vamos lá, aperta Start e vem comigo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação com linguagem Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente está chegando na fase 2 do seu curso de Python. Na aula passada, você entendeu o que é o ramo da programação, o que um programador faz, eu acabei com alguns mitos e algumas dúvidas que as pessoas têm, e agora chegou o momento de você ter o contato com a primeira linguagem de programação. E antes de mais nada, eu quero deixar claro, se você é um programador já experiente, se você é uma pessoa que já sabe alguma linguagem de programação, esse curso aqui também é para você, mas o foco principal é no gafanhoto iniciante, é naquele cara que está querendo aprender a programar e está precisando aprender uma linguagem simples, eficiente, mas sem deixar o poder das linguagens de programação de lado. E nessa aula, nós vamos responder uma pergunta simples. De onde vem a linguagem Python? Quem foi que criou? Por que criou? Para que ela serve? E o mais importante, que empresas, que software que eu uso no dia a dia é feito em Python? Isso tudo eu vou responder nessa aula de agora. E para quem está chegando agora no curso em vídeo, é o primeiro curso que está assistindo, já vai se acostumando. Sempre que eu começo um curso, eu sempre conto a história daquilo que eu estou ensinando. Eu acredito que quando a gente entende a evolução das coisas, a gente se apega mais com a tecnologia e a gente consegue entender o quanto ela evoluiu desde o momento em que ela surgiu. E a nossa história começa lá em 1982, na capital da Holanda, que é Amsterdã. E é lá onde fica o CWI, que é o Centro de Matemática e Ciência da Computação. Lá nesse centro tecnológico foram criadas várias linguagens, como por exemplo a linguagem ALGOL e a linguagem ABC. Inclusive, é nessa linguagem ABC onde o nosso principal personagem dessa fase começou o seu progresso. O nome dele? Guido van Rossum. Ele é um programador e durante a década de 80, como eu disse anteriormente, ele trabalhava no projeto da linguagem ABC. Na verdade, ele não era o criador da linguagem, ele era um dos programadores. Eles estavam criando essa linguagem ABC e o aprendizado que ele teve foi muito grande. Até que, em 1989, quando ele estava tendo problema para adaptar um programa em linguagem C, ele falou o seguinte: poxa, você está me dando problema com isso. Por que eu não crio uma linguagem para resolver esse meu problema? E daí surgiu a proposta que veio se tornar a linguagem Python. O intuito do Van Rossum era criar uma linguagem de programação que fosse interpretada, mas que tivesse comandos simples, comandos fáceis de entender, porque, segundo ele próprio, programas em C eram extremamente grandes, complicados de entender, apenas programadores experientes eram capazes de compreender certos programas feitos em C. A ideia do Van Rossum era criar comandos de simples compreensão. Criada a linguagem, chegou um desafio, dar um nome a ela. E lá dentro do CWI existia um pequeno padrão para nomeação dos projetos internos. Tudo aquilo que era criado dentro do departamento era nomeado, era batizado com o nome de um programa ou alguma coisa que remetesse à televisão. Van Rossum resolveu batizar o projeto homenageando o seu programa de humor favorito, o Monty Python Flying Circus. Não sei se você conhece, né? Até porque ele não ficou tão famoso aqui no Brasil. Eu particularmente gosto bastante. É meio que um humor nonsense, com umas piadas meio malucas, mas Van Rossum e seus amigos gostavam bastante. Sendo assim, resolveram homenagear o programa de TV, colocando Python como nome da linguagem. E se você já foi a alguma aula de biologia, você sabe que existe uma espécie de cobra ou de serpente chamada Python, que em inglês também é Python. No início, Van Rossum e seus amigos tentaram fugir ao máximo desse nome. Mas aí você fala, poxa, mas hoje a logo da linguagem é essas duas serpentes entrelaçadas. Eu não sei se você já percebeu, são duas serpentes entrelaçadas, uma azulzinha e uma amarela. Acontece que um dos primeiros livros de programação de Python que saiu no mercado foi da editora O'Reilly. E se você der uma pesquisada por aí sobre livros da O'Reilly, você vai ver que cada livro tem um animal estampado na capa. O animal escolhido para o primeiro livro de Python foi exatamente essa serpente Python. A partir desse livro, a linguagem começou a ficar mais famosa e mais aceita dentro do mercado. Aí o Guido van Rossum teve que se render e acabou aceitando a cobra Python como um dos representantes da linguagem. Mas fica aí a curiosidade.
O seu nome, inicialmente, não era por conta da serpente, e sim por conta do programa de televisão. As primeiras versões do Python já foram lançadas no início da década de 90, e a linguagem começou a ganhar corpo, começou a ganhar uma comunidade que gostava da linguagem pela sua simplicidade e facilidade de aprendizado, e aí o Guido van Rossum acabou saindo da Holanda e vindo para os Estados Unidos, onde ele resolveu ensinar as pessoas a programar, e acabou lançando o projeto do CP4E, que é o Computer Programming for Everybody, ou, basicamente, programação de computadores para todo mundo. Esse projeto dele recebeu financiamento da DARPA. É aquela agência, aquele departamento governamental do governo dos Estados Unidos que foi um dos responsáveis pela criação da internet. E com essa grana do patrocínio, a linguagem conseguiu crescer ainda mais. Até que mais pra frente, em 2001, com a linguagem ganhando corpo, foi criada uma fundação, a Python Software Foundation. A PSF é uma fundação sem fins lucrativos que hoje é uma das mantenedoras e coordenadoras do Python. Atualmente, a linguagem evolui de acordo com a comunidade. O que os programadores acharem melhor de ter dentro da linguagem, o grupo faz lá suas aceitações, faz suas colocações e aí, sendo aceito pela maioria, essa funcionalidade é adicionada à próxima versão do Python. Hoje em dia, a PSF ela é patrocinada, ela é apoiada por um monte de empresa conhecida, entre elas a Microsoft, o Google e até mesmo a brasileira Globo.com, que utiliza Python nos seus principais serviços, principalmente no seu site e na transmissão de vídeos. A linguagem Python evoluiu tanto que ela atualmente é uma das linguagens padrão que já vem instaladas num monte de sistema operacional, entre eles o AmigaOS, o NetBSD e outras versões do BSD, e dentre os mais famosos, o macOS e todas as distribuições Linux. Basicamente, dos sistemas operacionais mais famosos, o único que não vem com Python pré-instalado é, infelizmente, o Windows. E muitos dos sistemas operacionais que estão aparecendo aqui do lado, além de ter o Python instalado como uma das linguagens padrão, utilizam a linguagem nas suas entranhas. E esse é um dos motivos que mostra o poder da linguagem dentro dos ambientes computacionais que a gente tem hoje em dia. E por falar em ambientes e sistemas computacionais, vários projetos de computação e internet das coisas começaram a utilizar Python também como linguagem padrão. Um dos projetos que já tem referência diretamente até no seu próprio nome à linguagem Python é o Raspberry Pi. Não sei se você já ouviu falar, é aquele computadorzinho do tamanho de um cartão de crédito. Ele vem com a possibilidade de rodar um sistema operacional e a sua principal forma de programação e de educação, né? Ele é uma máquina que é muito utilizada para meios educacionais, é para ensinar linguagem Python. Inclusive, o Raspberry Pi, esse Pi, é uma referência à linguagem Python. E por falar nesse Pizinho que vem no final de certos nomes, eu não sei se você já ouviu falar no projeto do Minecraft Pi. Basicamente é uma biblioteca onde você instala em um Raspberry Pi o Minecraft e aí você utiliza a linguagem Python para ensinar programação para jovens. E esses são apenas alguns exemplos da aplicação da linguagem dentro do mercado. Já já a gente vai ver alguns outros. Mas uma dúvida que sempre fica no ar: onde foi parar o Guido van Rossum? Ele ainda está vivo? Ele ainda está trabalhando? Ele ainda coordena a criação da linguagem Python? Bem, basicamente, ele ainda existe, ele ainda está vivo, participando muito de eventos de Python por aí, fazendo a linguagem evoluir, participou ativamente da construção da versão 3 do Python, que é essa que a gente vai utilizar no curso, é a última versão. E o sucesso da linguagem foi tanta que, em alguns anos aí, por exemplo, 2005, ele foi parar como funcionário do Google. Ele começou a trabalhar dentro do Google e aplicar o Python numa série de projetos pessoais e dentro do Google. E já já você vai entender um pouco mais por que o Python é tão importante para o Google. Mas em 2013, infelizmente, ele saiu do Google, mas foi para uma outra grande empresa, o Dropbox, que é a empresa onde ele trabalha até hoje. Pelo menos até o momento em que eu estou gravando essa aula. Então, pelo que eu estou explicando, você já entendeu que Python é uma linguagem legal, fácil e bem utilizada dentro do mercado. Mas vamos ver aqui o que o Python é. Quais são as principais características da linguagem Python? Em primeiro lugar, ele é uma linguagem de propósito geral. Então, o que é uma linguagem de propósito geral?
Ele não é uma linguagem que é focada em uma determinada coisa. Por exemplo, o Java, ele é uma linguagem que é muito voltada para desenvolvimento local, desenvolvimento de Android, por exemplo. O Android utiliza Java como uma linguagem padrão. O PHP, por exemplo, é uma linguagem muito focada para a web. O Python, ele não é focado em nada. O Python, ele é uma linguagem de propósito geral. Basicamente, você pode utilizar a linguagem para basicamente tudo. E eu não estou aqui dizendo que ele é a melhor linguagem para fazer tudo. Não, eu só simplesmente estou relatando aqui que Python é utilizado em vários setores. Já já você vai ver onde a gente aplica o Python, onde o Python foi utilizado em alguns produtos, em alguns softwares, ou inclusive em alguns jogos ou filmes que você está acostumado a utilizar e acessar aí no seu dia a dia. Outra coisa que sempre faz parte da história do Python, dos seus princípios, é que ele seja simples, fácil e intuitivo. Programar em Python, você já vai ver na próxima aula que os comandos são muito simples. E não se espanta, os comandos são em inglês, mas não se espanta com o uso de inglês. Como eu já falei anteriormente, você já usa palavras em inglês. Facebook, WhatsApp, PC, videogame, notebook. E nada disso atrapalha o seu dia a dia. Então não se espante com comandos em inglês. Outra coisa que é muito útil da linguagem Python e fez com que ela fosse adotada em muitos lugares é porque ela é multiplataforma. Basicamente, o mesmo programa que você escreve no seu computador com Windows, ele vai funcionar no Linux, no Mac, numa televisão, num celular. Ele vai funcionar, ele vai dar um jeito de rodar. Então ele funciona em múltiplas plataformas. Outra coisa que a comunidade fala pra caramba é que a linguagem Python ela é battery included. Isso é, ela vem com baterias incluídas. E você com certeza já ganhou de presente de Natal um brinquedo que não vinha com bateria. E perde toda a graça, né? E você quando for aprender algumas linguagens de programação, vai ver que nem tudo vem com a linguagem, você tem que ficar instalando um monte de coisa. O Python, ele já vem com muita coisa instalada, dá para instalar mais coisas, mas a essência dele, o pacote que a gente vai baixar e instalar no seu computador, já vem com a maioria das coisas que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Outra coisa muito legal da linguagem é que ela é totalmente livre, ela é código aberto. Ela faz parte de uma licença específica aí da Python Software Foundation, mas ela é totalmente livre para você poder baixar, estudar, ver como é que funciona, fazer alterações, redistribuições. Inclusive, tem algumas redistribuições, eu vou citar uma redistribuição aqui muito legal do Python, que é utilizada até hoje. Outra coisa muito importante da linguagem, ela é extremamente organizada. Na hora de você ler o código, a posição das coisas tem que ser tudo certinho. Você precisa ser um programador organizado para poder aprender Python. E se você não é organizado, não se preocupa, você vai ficar mais organizado a partir do momento que você vai gostar dessa linguagem. E com certeza você vai gostar dela. Outra coisa, ela é uma linguagem orientada a objeto. Na verdade, tudo dentro do Python é um objeto. Até a mais simples variável é um objeto. E se você está começando a programar agora, isso não está fazendo sentido nenhum para você. Não se preocupa. Mais para frente, quando você evoluir nos seus estudos, isso vai fazer todo sentido e você vai ver como é importante isso para dentro da linguagem. E como eu disse anteriormente, o Python é repleto de bibliotecas. Tem biblioteca para criar aplicativo para celular, biblioteca para poder criar jogo, poder criar telinha de sistema. Tem um monte de coisa dentro do Python. Inclusive, a linguagem vem com uma filosofia própria, que foi criada por um dos programadores da linguagem. O nome dele? Tim Peters. E eu vou mostrar aqui para você um pouquinho dessa filosofia. Basicamente, essa filosofia se chama o Zen do Python. Quando a gente instalar o Python na sua máquina, eu vou te mostrar como fazer acesso ao Zen do Python. Como eu disse anteriormente, ele foi criado pelo Tim Peters, que é um dos programadores de Python mais conhecidos que tem. Ele corresponde a um monte de frases, coisas que quem programa em Python deveria saber. São coisas simples e objetivas. Eu não vou ficar aqui lendo, você está vendo aparecer aí embaixo todas as frases que são. E eu separei algumas para a gente poder analisar. A primeira delas é: bonito é melhor do que feio. O código em Python, no final, ele fica mais bonito do que qualquer outra linguagem de programação. Ele é pequenininho, ele é organizado, então segue aí a dica do Zen do Python. Faça códigos bonitos. Outra coisa, faça códigos simples. Código simples é melhor do que código complexo. Agora, nem sempre você consegue fazer coisas simples. E quando é necessário fazer coisas complexas, é melhor fazer complexo do que fazer complicado. A simplicidade sempre é um objetivo para quem programa em Python. A legibilidade conta. Então você vai ver que o bom programador Python coloca espaço no lugar certo. Eu vou ensinar você a arrumar o seu código. Fica tranquilo aí. Outra coisa, erros nunca podem passar silenciosamente. Então, se o seu programa estiver errado, ele vai dar um erro, vai aparecer um erro para você. A linguagem não vai tentar se virar como outras linguagens, por exemplo, como o PHP, que é uma linguagem que eu gosto bastante, mas acaba escondendo muitos erros dos programadores. Agora é melhor do que nunca. Sabe quando você fala assim, peraí, eu acho que eu vou começar a aprender Python, mas amanhã eu faço. Eu acho que eu vou criar um sistema, mas daqui a pouquinho eu crio.
faz agora. Se você não fizer agora, você nunca vai fazer. Então essas que estão aparecendo aqui embaixo são algumas das normas, algumas das filosofias do programador Python. Se você quiser, dá uma pausa nesse vídeo e dá uma lida rápida nelas. Mas não se preocupa, que lá na frente eu vou mostrar para você como lê-las dentro do próprio Python. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre as áreas de atuação da linguagem. Onde eu aplico o Python? Basicamente, em todos os lugares. Agora, tem algumas especificidades da linguagem que a tornam muito poderosas para um monte de coisa. Por exemplo, os números em Python são muito grandes. O Python suporta números muito grandes, então ele consegue fazer cálculos muito grandes. Isso ajuda muito na evolução de sistemas de inteligência artificial, biotecnologia, que é uma área que precisa muito da força do cálculo, e principalmente computação 3D. Então todas essas áreas são importantes, mas o Python se aplica a todas elas. Tá, Guanabara, você falou um monte de coisa, falou todas as filosofias do Python, mas quem está usando o Python? O que eu uso no dia a dia que foi feito em Python ou utiliza o Python nas suas entranhas, além dos sistemas operacionais que eu já citei? Bem, um dos casos mais famosos é o caso da Zope, que é um gerenciador de conteúdo que é totalmente feito em Python. A gente também tem o Django, que é uma framework de criação de conteúdo também, para organização de sites, inclusive a Globo utiliza ele bastante. Mas aí você pode estar falando, caramba, esse é o melhor caso que você pôde chegar? Eu nunca ouvi falar na Zope. Outro caso muito importante é da empresa Air Canada, que é uma Air Canada, né? É uma empresa aérea onde a reserva de assentos, a reserva de passagens é toda feita por um programa em Python. Outro caso de aplicação da linguagem é nos clientes de BitTorrent. E você sabe, você já usou esse negócio algum dia. Esse cliente BitTorrent, principalmente as primeiras versões dele, foram feitas totalmente em linguagem Python. Como eu disse, a Globo utiliza Python nas suas entranhas, então quando você entra na Globo.com, né, principalmente na área de vídeos, o Python tá ativo lá pra caramba. E se você ainda não tá convencido, vou dar 2 exemplos de grandes empresas que utilizam Python na sua essência. O Google, sim, os crawlers do Google, né, que são os robozinhos que encontram conteúdo na internet e ficam mostrando para você, os crawlers são feitos em Python. E até mesmo você só está assistindo esse vídeo graças a Python, porque você está vendo ele dentro do YouTube. O YouTube é feito em Python. E não para por aí não, tem empresa grande que usa Python até hoje, como por exemplo a NASA e a Industrial Light and Magic. Se você não está ligando o nome à pessoa, é uma das empresas responsáveis pela criação do Star Wars. A edição e renderização, né? Os renders, que são as máquinas, os programas que renderizam, que fazem a computação gráfica, são todos feitos em Python. E não para por aí não, tem muita empresa que aposta no Python. Por exemplo, a Autodesk implementa rotinas em Python e utiliza o Python como uma das principais linguagens de especificação dentro da própria ferramenta. Eles utilizam o Python nas suas ferramentas Maya e SoftImage. O Python também é a linguagem padrão para a especificação de softwares livres, como por exemplo o Blender, que é para fazer computação gráfica, e o GIMP, que é uma espécie de Photoshop, só que em software livre. Além disso, a gente tem o já citado Raspberry Pi, que utiliza Python nas suas entranhas também, e até mesmo os projetos com Arduino podem integrar junto com o Raspberry Pi. Dentro do Arduino você pode programar também em Python. Apesar de ele não ser a linguagem padrão, ele também é compatível. E para quem estava esperando a parte de jogos, tem muito jogo que foi criado em Python. E eu vou dar aqui alguns exemplos de games que foram criados diretamente na linguagem. Um dos que eu gosto mais, que eu joguei pra caramba, não sei se vocês são velhos o suficiente para isso. Existe um jogo chamado Frets on Fire, é onde você toca uma guitarra utilizando seu teclado, muito legal, totalmente desenvolvido em Python. Tem um jogo que eu gosto pra caramba, que eu tenho no meu celular até hoje, que é o Dual Quest. As últimas versões, as versões mais recentes do Dual Quest, são todas criadas em Python também. Além disso, tem a EVE Online, que é um jogo de nave e combate, é um MMO, que além de utilizar Python na sua essência, ainda utiliza ele como linguagem de script dentro do jogo. Existe uma versão específica do Python que foi modificada justamente para funcionar no jogo, que é o Stateless Python. Só você fazer uma pesquisa aí, e se você joga a EVE Online, com certeza agora você vai gostar mais ainda da linguagem. E os 2 grandes sucessos de bilheteria e de vendas de games que são feitos em Python é o Civilization 4, que é um jogo lá onde você monta uma civilização e organiza recursos e tudo mais, e vai, né, ganhando outras civilizações, conquistando as civilizações. E um jogo que eu não preciso nem dizer o que ele faz, o Battlefield 2. Sim, o Battlefield 2 tem a sua principal essência, né? Inclusive os scripts internos e configurações também, os mods feitos em Battlefield, também são criados em Python.
E com certeza, depois de ver isso tudo aqui, você está pensando numa coisa. Caramba, Guanabara, eu quero aprender Python. Agora sim eu quero aprender Python. E exatamente esse é o objetivo desse curso, meu pequeno gafanhoto. Agora, eu já vou deixando claro, não tente pular etapas. Não é porque eu disse que tem vários jogos criados em Python que você na semana que vem quer ter um jogo pronto e se você não conseguir isso, você vai se frustrar. Senhores, o processo de aprendizado, ele é um pouco demorado. A gente precisa primeiro ver a base para a gente poder ver a coisa mais evoluída. Então, a sua base começa na próxima aula, porque essa aqui já chegou ao fim. E não se esquece que esse curso, ele só vai acontecer por completo dependendo de você. Dá uma acessada lá, ó, cursoemvideo.com, acessa a área de Seja Apoiador e vê lá como é que tá o crowdfunding para a gente poder chegar a construir esse curso de Python completo para você aprender, para você que é iniciante, aprender a linguagem de uma vez por todas. Ele é um curso, como eu disse anteriormente, sem pré-requisito nenhum. Qualquer pessoa vai poder entender o Python, compreender o funcionamento da linguagem e aprender a programar com Python. E eu queria, sinceramente, já ter disponibilizado esse curso todo para vocês. Mas produzir um curso com essa qualidade que você está vendo, com a quantidade de exercícios e material que eu quero produzir, acaba que isso fica muito caro e eu não consigo mais tirar dinheiro do meu próprio bolso para ensinar as coisas para vocês. Para quem não conhece o curso em vídeo, ele é um projeto já de 4 anos. E por 4 anos eu consegui produzir conteúdo aos trancos e barrancos e montando sem muita qualidade algumas aulas. Basta você ver os cursos anteriores, eles não tinham a qualidade que está tendo esse daqui. Então, se eu quero trazer uma coisa legal para você, eu conto com a sua ajuda. Não se esquece, acessa lá o site, vai na área de Seja Apoiador e dê sua contribuição. Com certeza, a gente vai contar com a comunidade de alunos do curso em vídeo para fazer esse curso virar realidade. Isso é um sonho meu, muita gente está elogiando, muita gente está gostando do curso, né, de como é que ele está sendo construído, como é que ele está sendo feito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês para tornar ele 100% realidade. Então é isso. Na próxima aula eu vou te ensinar como instalar o Python na sua máquina, como é que ele vai trabalhar dentro da sua máquina, o princípio básico de uma linguagem de programação e vamos deixar tudo funcionando para a gente começar efetivamente a programar em Python. Um forte abraço e a gente se vê na próxima.